Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso aulão do Enem, realizado aqui entre parceria entre a Rede Enem e a Uniaselv. Eu sou o João Bloch, faço parte do time Uniaselv e é uma grande alegria estar aqui com todos vocês para a gente compartilhar e principalmente é aquele momento de preparação onde eu tenho a certeza que vocês irão encontrar as informações necessárias para darem um show neste Enem 2025. E eu já quero aqui deixar uma dica valiosa para você que está aqui conectado. No nosso chat, nós deixaremos um site, que é uma landing page da Uniaselv, onde você pode se inscrever e garantir vários benefícios que nós preparamos para vocês. Mas os melhores benefícios eu vou apresentar agora aqui para vocês ao vivo, que foram 10 kits que a gente preparou para os 10 primeiros que se inscreverem nessa landing page que já está aqui no chat. E eu vou pedir uma pausa aqui para poder mostrar para vocês. Olha só que bacana, gente, um copo da Stanley personalizado pela Uniaselv para você levar no seu trabalho, levar na aula, quando você fizer aí o Enem, passar na faculdade, passar no Enem, vir para a faculdade, pode levar o copo para se hidratar. Nós temos também uma squeeze, olha só, personalizada, dedicada para você. Temos mais um brinde aqui, que é aquele lápis para fazer as anotações todas que você precisa para garantir o sucesso na sua graduação, que você possivelmente pode iniciar aqui conosco na Uniaselv. E aí, para dar continuidade, eu quero agradecer aqui, em especial, à Rede Enem por topar essa parceria e por vocês acreditarem nesse projeto e estarem hoje aqui conectados conosco. Lembrando que na região sul, onde a gente está, em Indaial e Florianópolis, nós estamos passando por um temporal e agora, nesse momento, e pode ser que aconteça alguma oscilação por conta das chuvas, e aí eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, caso isso venha acontecer. Mas vamos lá, né, gente? A nossa parceria aqui é para preparar vocês para um momento decisivo, que é fazer o Enem. E aí, eu convido aqui, né, agora eu passo a palavra para os meus colegas lá da Rede Enem, que estão no nosso estúdio de Florianópolis, né, que vão contar um pouquinho mais para vocês sobre essa parceria que é tão importante e, principalmente, né, a história e a ideia desse nosso aulão aqui. Com vocês, Ney. Olá, João! Tudo bem aí, Indaial? Estamos aqui em Florianópolis, uma chuva, um frio. Estamos aqui, nosso primeiro aulão Uniaselv, com enorme prazer que a Rede Enem, o curso Enem gratuito, está com vocês. A Rede Enem faz parte da Vitro Educação desde 2022 e a partir desse ano a gente fez uma parceria muito legal com a Uniaselv. A gente preparou uma LP, uma página especial para vocês alunos se prepararem com nós. E não pense que é conteúdo fácil não, porque essa pessoa que está aqui do meu lado é coordenadora pedagógica que falou, quero ver esses alunos estudarem para o Enem. Os meus simulados não vai ser fácil de passar. Por isso que vocês têm que seguir a Juliana, conhecer a Juliana, minha coordenadora aqui. Juliana, explica para os nossos queridos alunos o que é esses aulões, para que serve. Se eu começar hoje a estudar para o Enem, serve para alguma coisa ou já tinha que ter estudado um pouquinho? Serve sim, Ney. Gente, é super importante essa reta final, você se preparar para o Enem com esses nossos aulões. Com os aulões, a gente consegue ver as principais dúvidas e dificuldades que a gente tem em cada conteúdo. As nossas professoras que estão aqui são feras, especialistas nos conteúdos que elas vão ministrar para vocês, e elas trazem os conteúdos que mais caem em cada uma das disciplinas. Então, fique com a gente, tirem suas dúvidas e se preparem aí para esse Enem que vai vir, que vai dar tudo muito certo para vocês. Nós vamos chegar gigante no Enem. Ó! E hoje é aula de redação, a primeira aula de redação com a professora Dani, que é ela que fala, pega na sua mão e entra com você até no dia do Enem, e depois tem linguagens com a professora Camila. João, estamos aqui na oração, queira Deus que não caia a internet com essa chuva que está lá fora. Eu volto com você para o estúdio, agradeço a parceria e tamo junto, meu amigo. Perfeito, Ney. Sensacional o recado que o Ney e a Juliana trouxeram aqui pra gente. É isso mesmo. A gente está aqui em orações para que a gente consiga fazer uma transmissão 100% aqui, porque vocês merecem essa qualidade e aqui a gente está se dedicando para isso. E vale lembrar, né, que o nosso aulão ele tem um objetivo muito claro, que é apoiar você na preparação de uma forma prática e acessível e dinâmica para aquele momento tão esperado que é o aulão o Enem, né, em si. Por isso que a gente preparou esse aulão.
E durante esse aulão, nós teremos pessoas mediadoras aqui no chat, então coloquem as suas dúvidas, a gente vai sempre selecionar 2 dúvidas, né, por tema, para a gente falar aqui ao vivo e você ter a sua resposta. Então, a gente tem esse time preparado, dedicado para ajudar você nessa mediação, né, entre o professor que vai conversar com você e você. Então, é muito importante que você coloque aí as suas dúvidas e reforço mais uma vez, né, os 10 primeiros inscritos no site que a gente colocou aqui no chat garantem várias oportunidades preparadas pela Uniaselv e principalmente aqueles 10 kits, né, que eu mostrei anteriormente para vocês, que é o copo Stanley, é a squeeze e é um momento muito importante para você e a gente sabe o quanto que isso é importante e a gente quer dar este presente aos 10 primeiros que se inscreverem. Nossa equipe vai entrar em contato, vai pegar todos os dados e vai encaminhar diretamente para sua casa. E agora, né, então vamos começar a nossa primeira aula da noite e talvez é um dos temas mais temidos e ao mesmo tempo é o tema mais decisivo no Enem, que é a redação. E para isso, né, eu tenho aqui a alegria de anunciar a nossa professora Daniela, que ela é graduada em Letras pela Universidade Federal de Santa Catarina, ela é mestre e doutora em Linguística pela mesma instituição e atua como professora de redação em escolas e cursos pré-vestibulares em Florianópolis, ajudando milhares de alunos a se destacarem na escrita. É uma honra, professora, ter você aqui conosco e agora a palavra é com você. Muito boa noite, muito obrigada, João, obrigada pela apresentação dessa nossa live. Então, boa noite para ti e boa noite, pessoal de casa, pessoal dos polos. Bom ter vocês conosco aqui. Não sei onde vocês estão, né? A gente já anunciou que estamos aqui em Florianópolis, embaixo de um pequeno temporal, mas eu costumo dizer, ó, Deus está vendo o nosso esforço. E você também aí, ó, tá... Terça-feira, 7 da noite, estudando. Esse seu esforço vai valer a pena com toda certeza, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para a gente conversar um pouco nesse nosso aulão de terça-feira à noite aqui, em que, num primeiro momento, como já foi anunciado, então, vou falar um pouquinho com vocês sobre redação e logo depois, daqui a pouquinho, a Camila, minha amiga, entra para conversar com vocês sobre literatura, linguagens e tudo que você precisa saber, inclusive algumas das coisas que a Camila vai falar para vocês lá depois na aula dela vão te ajudar, inclusive, para redação. Já vou te dizer aqui como. Essa nossa primeira aula, né, a Ju entrou aqui agora há pouco e falou assim, tá, e aí, ainda dá tempo de eu estudar? Sim, claro, ainda dá tempo, com toda certeza. Nessa minha aula de redação, eu separei aqui uma introdução para vocês. Eu vou dizer para vocês assim, olha, nunca fez uma redação do Enem? Toma, isso aqui é a redação do Enem. Obviamente, a gente não vai conseguir resolver tudo nessa nossa 1 horinha de conversa, mas eu vou te dar um panorama e dicas para que agora, no decorrer dessa semana, no decorrer desse próximo mês, você possa se atentar ali ao que necessariamente você precisa estudar para lidar bem com redação, porque é isso, estamos na reta final. Agora não adianta ficar tentando saber de tudo. O que a gente precisa é ter um encaminhamento e saber de fato quais são os elementos que a gente precisa estudar para cada uma das áreas, e isso inclui também a redação, certo? Então, nesta noite teremos aqui linguagens e redação, começando por ela, né? O João já colocou ali, nossa, é uma área muito difícil, mas ao mesmo tempo que é muito importante. E olha, não é porque é minha área, mas redação tem sim a sua importância e ela talvez, a gente dê esse peso tão grande aí para redação, porque ela é uma disciplina que só depende da gente, né? No Enem a gente sabe que, óbvio, eu preciso fazer minha parte com toda certeza, só que a gente tem ali, né, os números de acertos que podem variar, enfim. E a redação não, a redação é de 0 a 1000 e depende de ti, e a gente vai somar pontinhos para conseguir essa nota o mais próximo da nota mais alta, que é a nota 1000, possível. Então, eu já vou te mostrar aqui como somar esses pontinhos. Por quê? Na redação do Enem, nós temos uma grade de correção que vai ser avaliada em 5 competências. A nossa redação do Enem vai ser avaliada em 5 competências. Cada uma dessas competências vale 200 pontos. Uma dessas competências, a primeira delas, diz respeito à norma padrão. Então, só o fato de você saber escrever
com as regras gramaticais que vocês conhecem, enfim, você já vai garantir ali uma certa pontuação dentro desses 200 pontos. Depois, a segunda competência vai avaliar se você se adequa ao tema, ao gênero e às informações que você precisa ter. Sobre esse segundo critério de correção, eu vou te falar como se adequar ao tema, como se adequar ao gênero e como lidar com essas informações. Então, ali, você já vai conseguir construir mais um pouquinho desses pontinhos também. Depois, a gente tem uma outra competência, um outro critério, mais 200 pontos, que dizem respeito à tua argumentação. E aí, você vai pensar em como desenvolver as suas ideias para conseguir esses pontinhos também. Também vou te ajudar aqui. E a última competência dessas 5, a última delas vai cobrar a proposta de intervenção. Te faço uma promessa, tá? A proposta de intervenção da redação do Enem, ela é uma parte do texto que é específico da redação do Enem. Outras redações de vestibulares, enfim, não cobram isso, mas a redação do Enem cobra isso que ela chama de proposta de intervenção, e só essa proposta de intervenção já vale 200 pontos. 20% da tua nota vem da proposta de intervenção. E eu começo, vou até aqui para olhar no teu olho, ó, e eu começo te fazendo uma promessa. Final dessa aula, às 8 da noite, tu sabe fazer uma proposta de intervenção. Às 8 da noite, quando você me der tchau, você vai falar, Dani, arrasei, sei fazer uma proposta de intervenção. Vou te dar de presente 200 pontos dos 1000 possíveis, tá? Vou te dar de presente aí a 20% da tua nota, além de te ajudar em todos os outros pontinhos. Combinado? É essa promessa que eu tenho contigo pra gente ter essa troca aí até o final dessa noite, beleza? Mas como é que a gente vai começar? A gente vai começar sabendo, então, o que que eu preciso, o que que é cobrado. Tá, Dani, você falou que tem esses pontinhos, essas competências, enfim, mas o que que é cobrado? Isso aqui, ó, é um print de um material disponibilizado pelo próprio INEP. O INEP, que é responsável pela redação do Enem, aqui tá o print do que ele fala que precisa. Veja, o que que ele diz que a gente precisa, tá? Não vai ler esse texto aqui todo, tá? É só para vocês saberem que isso é tirado de um material oficial, mas o que nos importa é essa coluna aqui, ó. Olha só. Como é que o INEP estrutura esse texto, esse tipo de texto? O que que ele espera da gente? Ele espera que nós abordemos um tema a partir de um ponto de vista, por meio de argumentos, e que somemos a isso uma proposta de intervenção. 4 coisas. E são esses os 4 tópicos da nossa aula de hoje. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar do tema, a gente vai ver como trabalhar com um ponto de vista a partir desse tema, como desenvolver argumentos a partir desse ponto de vista e como desenvolver uma proposta de intervenção a partir desses argumentos. Esses são os 4 tópicos que a cartilha de redação do INEP, um documento oficial do INEP, ela nos diz, vocês têm que contemplar essas 4 coisas. Então, nessa live de agora, a gente vai ver como contemplar essas 4 coisas. Beleza? Começando lá pelo tema, o temido tema, tá? Vocês já estão aí discutindo entre vocês? Dani, qual que você acha que vai ser o tema desse ano? Dani, qual que é o seu palpite para o tema desse ano? É normal que a gente tente dar palpite, tente descobrir qual o tema do Enem, né? Qual o tema de redação do Enem. Gente, mas eu digo para vocês, tá? Não precisa saber o tema de redação. Vocês vão conseguir escrever sobre qualquer tema. O INEP pede para que a gente aborde temas que fazem parte das discussões sociais, né? Óbvio, você que está esperando prestar o Enem, a gente está antenado, né? Tá sabendo o que está acontecendo. A gente sabe quais são as mazelas sociais que existem. A gente vive numa sociedade, a gente vê esses problemas sociais. Então, você tem discernimento, você consegue interagir, opinar a partir desses problemas sociais. Você não precisa descobrir qual é o tema do Enem antes, tá? Eu, inclusive, nem sugiro que você tente ficar antes tentando adivinhar qual que é o tema, porque tem uma galera, e aí se você for dessa pessoa, eu sugiro que você não faça isso, tá? Tem uma galera que gosta de ficar estudando pro Enem por meio de temas. Ah, o meu chute é que vai cair mudanças climáticas. Então eu vou lá, vou escrever uma redação, eu vou decorar uma redação sobre mudanças climáticas. Tem algumas coisas importantes. Primeiro, se você faz isso e chega lá e não cai mudanças climáticas, teu mundo caiu.
né? Você fica completamente sem chão, achando, meu Deus, e agora o que eu tinha estudado era isso, como é que eu vou fazer? Então, eu sugiro que você estude por estratégias de argumentação, como é que você consegue argumentar para qualquer tema, né? E aqui a gente tem vários materiais para te ajudar nesse sentido, mas um pouco essa ideia de como é que você consegue argumentar em qualquer tema. O ideal é que você pense mais nesse sentido e não tente decorar alguns temas. E outra coisa, digamos que caia, então, de fato, alguma coisa sobre mudanças climáticas. Só que daí, e aí aqui entra o que eu quero falar com vocês, o tema do Enem, e isso vai ser mais importante para a gente, não vai ser mudanças climáticas. Não vai ser assim, mudanças climáticas. Vai ser, sei lá, desafios para combater as ações humanas frente às mudanças climáticas na sociedade. O tema do Enem nunca é herança africana. O tema do Enem é desafios para a valorização da herança africana no Brasil. O tema do Enem não é doenças mentais. Opa! O tema... Eita! Pronto. O tema do Enem não é doenças mentais. O tema do Enem é estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O tema do Enem não é trabalho de cuidado. Esse aqui foi pesado, esse aqui foi longo. O tema do Enem é desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Vejam, Dani, mas calma aí, tu tá querendo me deixar calmo ou tu tá querendo me desesperar? Não, tá? Porque olha só, aqui a gente tem a primeira grande questão. Não importa tanto que você tente descobrir o tema, não importa tanto que você... vai falar então, por exemplo, sobre estigma associado às doenças mentais. Só que, Dani, eu sei muito pouco sobre o estigma e eu sei sobre doenças mentais. Tudo bem, não tem problema. Você pode focar em uma parte do tema, não tem problema nenhum. Só que, e esse é o nosso combinado, você precisa necessariamente mencionar todos os núcleos do tema no seu texto. Especialmente lá na introdução, durante todo o texto, mas vamos combinar que na introdução isso é obrigatório, tá? Então, olha só, pra ti, vai, aqui, olhando no teu olho. Eu preciso que você mencione todos os núcleos deste tema no seu texto, especialmente na introdução. Como assim, Dani? O que é núcleo? Olha só, você vai pegar o tema do Enem, o que cair lá, e vai fazer como eu fiz aqui, ó. Tá vendo que eu separei partezinhas? A gente consegue separar o mesmo tema em pequenas partezinhas para visualizar todos os elementos que eu preciso. Tá vendo aqui, ó? Desafios é uma partezinha, valorização é uma partezinha, herança africana é uma partezinha. Bom, eu sei que no Enem de 2024 eu precisava mencionar esses 3 elementos. Eu sei que no Enem de 2024 eu precisava trazer essas 3 questões aqui apresentadas. Tudo bem, eu sei que no Enem de 2023 eu tinha 5 núcleos para mencionar. Eu precisava falar de desafios, de enfrentamento, de invisibilidade, de trabalho de cuidado e de mulher. Vocês precisam reconhecer esses núcleos para reconhecer as especificidades desse tema, tá? Então, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Tem uma coisa, esse vídeo vai ficar salvo, né? Esse vídeo vai ficar salvo e você vai vir, tá? Lá no dia 9 de novembro, depois da prova do Enem, você vai vir comentar e vai falar assim, Dani, isso aconteceu comigo, tá? Você vai sair do Enem, você vai falar assim, meu Deus, eu acho que eu fugi do tema, tá? É normal, a gente sai com essa sensação, tá? Porque daí a gente fica lá na frente do Enem, esperando o ônibus, o Uber, alguém ir buscar, a gente fica lá esperando e ouve alguém falando, aí alguém fala assim, ai, eu falei sobre X na minha redação, aí tu fala assim, meu Deus, eu falei sobre Y, eu errei. Não, o mesmo tema dá para falar sobre X e sobre Y no mesmo tema, dá para falar diferentes coisas no mesmo tema, tá? Então, como é que tu vai ter certeza absoluta que tu não tangenciou, que tu não fugiu desse tema? Tu vai ter certeza absoluta que você contemplou o tema se você mencionar todos os núcleos do tema lá na introdução do seu texto. E aí não tem problema nenhum, certo? Dani, mas se eu estivesse fazendo o Enem em 2020, eu tava ferrado. Eu não sei o que quer dizer estigma. Tu e metade dos candidatos do Enem, tá? O povo não sabia o que era estigma também. Fique bem tranquilo. O que eles fizeram? Escreveram sobre qualquer coisa? Não, aqui tem uma coisa importante.
Existe lá, junto com a proposta temática, uma coisa que chamam textos motivadores. Os textos motivadores não só nos motivam, mas eles também nos ajudam a entender o tema, tá? Então, se você olhou aqui e falou assim, Dani, pelo amor de Deus, eu não sei o que é trabalho de cuidado. Se acontecer na sua prova, fique tranquilo, vão ter textos lá, como tinham no Enem de 2023, que diziam que era trabalho de cuidado, tá? Então, vai ter ali, meu Deus, o que é estigma? Vai ter um texto lá que vai dizer o que é estigma, tá? Então, para você contemplar o tema e nunca correr riscos de fugir, tangenciar o tema, 2 combinados. Primeiro, menciona todos os núcleos desse tema lá no seu texto. Segundo, lê com muito carinho os textos motivadores, porque eles falam exatamente o que você precisa abordar ali no seu texto. Beleza? Bom, dito isso, então, a primeira coisa que o INEP falou que você precisa saber é se adequar ao tema. Fechou, se adequar ao tema, você precisa abordar esse tema. Mas, como é que você precisa abordar esse tema? Você precisa abordar esse tema a partir de argumentos que vão vir a partir de um ponto de vista. A questão é que o tema do Enem, ele sempre é um problema social, alguma questão relevante na sociedade. E você precisa se posicionar para argumentar frente a essa questão social. Essa sua argumentação, ela vai partir de um ponto de vista. Dani, como é que eu vou defender o meu ponto de vista? É isso que eu vou te trazer aqui. A gente vai pensar em algumas estratégias para argumentar. A nossa argumentação, né, como a própria cartilha ali do INEP já nos falou, a nossa argumentação, ela é estruturada a partir do nosso ponto de vista, da nossa visão, da nossa opinião e de como a gente sustenta essa opinião. O que na redação do Enem a gente chama de repertório. Talvez você já tenha ouvido falar disso. Se não ouviu, a gente já conversa sobre, certo? Mas a nossa argumentação, então, vai ser formada pelo ponto de vista e pelo repertório. Agora, eu só preciso que você tenha calma, tá? Talvez o que eu vá falar agora vai parecer muito distante, né? Dani, eu não estou conseguindo visualizar isso na prática, eu não estou vendo de fato como que isso vai colocar. Eu vou te explicar exatamente como fazer as possibilidades, as diferentes possibilidades de apresentar esse ponto de vista e de apresentar o repertório. E depois a gente vai ver isso num texto. A gente vai analisar aqui nessa aula ainda, a gente vai analisar um texto nota máxima, um texto nota 1000. E aí, a partir disso, a gente vai conseguir ver na prática tudo que eu vou te falar, tá? Então, agora que eu começo a falar mesmo assim, olha como é que o tema aparece aqui, olha como é que esse ponto de vista aparece aqui, né? Agora que a gente começa a falar disso, talvez você fique assim, ops, me perdi. Se perdeu, mantenha aí, te acalma, que a gente já vai se achar. Tá? Que daqui a pouco a gente vai para um texto nota 1000, e aí tudo isso que talvez esteja muito subjetivo, que talvez esteja muito distante, isso vai ficar claro, certo? Bom, mas vamos pensar então primeiro nesse ponto de vista. Esse ponto de vista, a gente vai dar um nome, tá? Na redação a gente gosta de dar um nome de umas coisas, que nem eu falei ali, a informação. A informação eu vou chamar de repertório, porque é esse o nome que o INEP dá. Ponto de vista, a gente vai chamar aqui de tese. E talvez você já tenha ouvido chamar de tese, talvez você já tenha ouvido falar de argumento, talvez você tenha ouvido falar de diferentes formas, mas a gente está falando da mesma coisa. O que é esse argumento ou o que é essa tese, que eu vou chamar aqui pra gente agora, pensando em como definir o meu ponto de vista, lembra que era o que a cartilha do INEP nos pedia? Como é que eu vou abordar esse ponto de vista? Como é que eu vou definir essa minha tese, certo? Essa minha tese, ela é, então, o meu ponto de vista sobre o tema. Quantas teses eu preciso? 2. Aqui a gente já tem uma questão. O bom texto do Enem, o bom texto dissertativo argumentativo para o Enem, ele é um texto de 4 parágrafos. O texto do Enem, a gritante maioria deles, e por isso a gente vai seguir essa regra, ele tem 4 parágrafos. Uma introdução, que vai apresentar o que vai ser abordado nesse texto,
um primeiro desenvolvimento que traz um primeiro argumento, uma primeira tese, e um segundo desenvolvimento que traz um segundo argumento, uma segunda tese, certo? E uma conclusão que vai fechar as duas coisas e trazer a proposta de intervenção. Então, para esses 4 parágrafos, eu preciso de 2 teses. Uma para o desenvolvimento 1, uma para o desenvolvimento 2, certo? E aí eu preciso pensar em estratégias para definir essas teses. Basicamente aqui, eu te trouxe 5 possibilidades de pensar essas teses. Você pode pensar, lembra, eu preciso de 2 teses, uma para o desenvolvimento 1, uma para o desenvolvimento 2. Eu posso pensar em 2 causas. Causas ou desafios. Coloquei desafios porque às vezes o próprio tema do Enem pede, né? Desafios para a valorização da herança africana. Desafio 1, desafio 2, né? As causas desse problema. Posso pensar nas consequências ou no efeito desse problema. Posso pensar o primeiro parágrafo de desenvolvimento de causa, o segundo parágrafo de desenvolvimento de consequência. Posso pensar em caminhos, especialmente se o próprio tema do Enem me pedir caminhos. O Enem já teve temas como caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Nesses casos, essa tese de caminhos seria muito bem-vinda. E posso trazer recortes, ou seja, posso, em cada um dos parágrafos de desenvolvimento, trabalhar com uma parte desse tema. Como assim? Eu trouxe para vocês aqui o que seria o finalzinho do parágrafo de introdução. Lembra que no finalzinho do parágrafo de introdução, a gente vai apresentar as teses que vão ser abordadas nos desenvolvimentos. Olha só, cada um desse tipo de construção de tese aqui, agora, como que eles ficariam, tá? Olha só, posso ter 2 causas, como aqui, ó. Isso acontece devido, esse aqui no caso lá da democratização do acesso ao cinema. Isso acontece devido à concentração da sala de cinema nos grandes centros urbanos e à condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Veja, se isso aqui está no finalzinho da minha introdução, eu sei que o meu primeiro desenvolvimento vai falar sobre a concentração das salas nos centros urbanos e o segundo desenvolvimento vai falar sobre a arte só ser para quem tem mais grana, tá? Então, eu trouxe as 2 causas deste problema. Posso trazer também as 2 consequências, certo? Daquele tema do Enem de 2020, lembra? O estigma associado às doenças mentais? Ó, ele é presente na sociedade brasileira, haja vista que muitos indivíduos com transtornos dessa ordem são excluídos da sociedade e muitas pessoas com sintomas de desequilíbrio mental não buscam ajuda. Por existir os estigmas associados às doenças mentais, nós temos essas 2 consequências, tá certo? Então, posso escolher falar de causa, posso escolher falar de consequência. Posso escolher primeiro desenvolvimento uma causa, segundo desenvolvimento uma consequência, olha lá. Tal problemática se deve à inobservância estatal. Inobservância, Dani, nunca ouvi falar dessa palavra. Às vezes, a gente pega uns textos do Enem, são meio metidos a besta assim, tá? Inobservância estatal é negligência estatal, inoperância estatal, é fragilidade estatal, descaso estatal. Ai, Dani, mas se eu não souber escrever inobservância, não tem problema nenhum. Escreve como você sabe escrever, gramaticalmente correto, mas essas palavras metidas besta aqui não dão ponto nenhum, tá? Às vezes a gente usa porque dá uma firulada ali, mas não ganha ponto por isso não, tá? Então, falta pouco pro Enem, meu filho. Não vai ficar decorando essas palavras aqui não, tá? Você vai escrever dentro da gramática, tá tudo certo. E se não rolar de colocar essas palavras metidas besta aqui que o povo coloca, não precisa não, tá tudo certo, tá? Mas vamos lá, mas aqui no exemplo a gente tirou da galera que fala inobservância. Mas se você falar que é uma fragilidade do governo, tá tudo certo, tá? Mas aqui é uma causa. Inobservância estatal é uma causa. E tem como consequência a manutenção da desigualdade de acesso à cultura. Uma causa e uma consequência. Como você optar? Tô te dando possibilidades aqui, tá? Você vai escolher tudo isso? Não, você vai escolher só 2. Uma para o seu desenvolvimento 1, uma para o seu desenvolvimento 2. Lá se eu tenho caminhos, como no caso desse tema aqui, né, que era intolerância religiosa. É fundamental combater a intolerância religiosa por meio da conscientização da população e do apoio estatal. Tenho 2 caminhos aqui. Meu primeiro desenvolvimento vai falar de um caminho, meu segundo desenvolvimento vai falar de outro caminho.
E posso trazer recortes também. O que são esses recortes? Tem alguns temas, tá? Que eles podem ser divididos para a gente falar uma parte em cada um deles. Por exemplo, esse aqui foi o tema sobre povos e comunidades tradicionais. Eu poderia, como é esse caso aqui, né? Precisam de uma maior valorização, especialmente os indígenas e os quilombolas. Então, no meu primeiro desenvolvimento, eu falaria dos indígenas. No meu segundo desenvolvimento, eu falaria dos quilombolas. Eu recortaria o tema, trabalharia uma parte num desenvolvimento, uma parte no outro, e daria conta do tema de maneira geral no texto todo, tá? Então, vejam, a partir daqui, eu comecei a planejar o meu texto, tá vendo? Até agora há pouco, tu não sabia nem como começar. Então, agora tu já tá começando a planejar o teu texto, ó. Se eu for lá, pegar o tema de redação do Enem, tá? Peguei o tema de redação, então vai aparecer lá, desafios para a valorização dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. Eu já sei que eu tenho textos motivadores que vão me dizer o que são povos e comunidades tradicionais. Eu já sei que eu vou pensar ali, né, como é que eu me articulo aqui. E a partir disso, então, eu vou pensar em duas teses. Uma tese para o primeiro desenvolvimento, uma tese para o segundo desenvolvimento, porque isso vai ser o meu ponto de vista que vai se somar ao meu repertório para garantir a minha argumentação, certo? Então, veja, se a gente voltar lá, ó, olha o caminho que a gente fez até agora. A gente viu o tema, como se adequar ao tema. Definimos o nosso ponto de vista. Agora, vamos pensar nesses argumentos, certo? O argumento, então, que é formado pelo ponto de vista junto com o repertório. Dani, eu já ouvi falar de repertório. O que é repertório? Repertório, gente, isso é uma definição, esse nome repertório vem das questões do Enem, mas de maneira geral, vocês já pararam para pensar que quando a gente tem um ponto de vista, quando a gente pensa sobre as coisas no mundo, a gente não pensa com base em nada, sabe? Se eu concordo com alguma coisa, né, então... Por exemplo, eu vi alguma notícia e eu achei assim, nossa, sei lá, político X fez tal coisa. Eu falei assim, nossa, eu concordo com ele. Eu concordo com ele por conta das minhas vivências de mundo. Eu concordo com ele pelas minhas aulas de história, por achar assim, olha, de fato, se ele não fizesse isso, algo próximo do que já aconteceu na história poderia acontecer de novo. Então, eu posso concordar ou discordar dele a partir das aulas de história, a partir dos filmes que eu vi. Sabe quando você assiste a um filme e depois você sai do filme e você pensa assim, caramba, de fato, mudou minha percepção de mundo. Eu vejo o mundo de outra forma agora por conta desse filme, né? Então, essa ideia, isso o Enem vai chamar de repertório, mas basicamente a gente está falando desses elementos culturais que a gente consome. Lembra que eu falei que a aula da Camila vai te ajudar daqui a pouco? Gente, a Camila é a senhora da literatura, né? Então, assim, literatura, você já leu algum livro, que você terminou de ler o livro, você falou, caramba, agora eu vejo o mundo de outro jeito. E essa é a ideia, você acaba de consumir um repertório que te faz ter um ponto de vista diferente. Então, basicamente, na sua redação do Enem, você também vai ter que pensar em alguns repertórios que vêm de alguma área do conhecimento e que te fazem pensar nesse ponto de vista, que te fazem definir esse ponto de vista a partir dessas possibilidades que a gente trouxe agora. O que vão ser esses repertórios, tá? Na classificação do Enem, existem 3 tipos de repertórios, com pontuações distintas ali na competência 2, que é a competência que avalia esse repertório, e ele vai ter 3 tipos de repertório, tá? De maneira geral, você vai usar no seu texto 3 repertórios. Um na introdução, um no desenvolvimento 1, um no desenvolvimento 2. Você vai usar basicamente 3 repertórios no seu texto. O Enem classifica 3 tipos de repertório. O primeiro, que a gente chama de repertórios de texto motivador. Repertório de texto motivador, o nome é meio autoexplicativo, né? É aquele repertório que eu colei lá do texto motivador. Lembra que eu te falei que tem textos lá na sua proposta de redação? E lá tem dados e informações. Uma coisa importante, tá? Deixa eu olhar no teu olho. Uma coisa importante. É proibido copiar texto motivador. Lá na sua prova vão ter textos. Isso vale para as questões, tá? Também.
tem uma questão de linguagem lá no caderno de prova, no primeiro dia, que dá para usar na minha redação. Tudo bem, você pode usar, mas é proibido, terminantemente proibido copiar. Não pode copiar. Você pode usar com as suas próprias palavras, você pode tirar o dado ali, você pode pegar aquela informação, usar com as suas próprias palavras, mas não pode copiar. Combinado? Não pode copiar, mas pode usar com as suas próprias palavras. Tudo bem, isso vai ser o que a gente chama de repertório de texto motivador, certo? Existem também alguns repertórios que a gente chama de repertório não legitimado. O que é um repertório não legitimado? Por exemplo, tá? Olha, os brasileiros não leem muito, né? Tava falando da Camila agora, minha professora de literatura e tal. Os brasileiros não leem muito. Essa é uma informação? É verídica? A gente sabe que o Brasil não está entre os países mais leitores do mundo. Isso é uma informação? É verídica? Quem é que está sustentando isso? Que área do conhecimento que está legitimando isso? Nenhuma, tá? Então, eu tenho uma informação, eu tenho uma ideia que é verdade, mas eu não tenho nenhuma área do conhecimento que está legitimando isso. Eu posso usar essa ideia, mas eu tenho que saber que ela não vai valer o máximo de pontos que eu posso ter, certo? Então, esses dois tipos de repertórios, repertórios de texto motivador e repertório não legitimados, são repertórios que vocês podem utilizar, que eles podem aparecer, mas saibam que com eles, só com eles, vocês não conseguem tirar a nota máxima no que diz respeito ao repertório. Para conseguir a nota máxima no que diz respeito ao repertório, vocês precisam ter o que a gente chama de um repertório legitimado. Legitimado por uma área do conhecimento que tenha pertinência, ou seja, que se relacione com o tema e que seja produtivo para a sua discussão. Ou seja, aqui tem uma coisa importante, tem que ser produtivo. Porque sabe o que a galera faz? A galera fala, eu vou decorar. Vou decorar meia dúzia de repertório, pegar umas 3, 4 citações de filósofo aí, vou decorar esse negócio, e aí tá tudo certo. Tudo bem. Só que você precisa relacionar com o tema e com a sua discussão proposta. Discussão proposta é o quê? Tese, o ponto de vista. Ah, então se eu coloquei lá que é a culpa do Estado, então vai ter que se relacionar com isso. Tem que fazer essa relação, tá? Não é usar o repertório, não é simplesmente jogar esse repertório lá e dizer assim, olha, decorei essa frase. Não, não é isso, mas é de fato usar esse repertório, usar essa informação para sustentar aquele ponto de vista que você definiu ali a partir daquelas estratégias que eu te mencionei. Beleza? Agora, vamos ver isso num texto? Então, tá? Ops! Antes da gente ver o texto, tá? Me apressei. Antes da gente ver isso, vamos ver aqui, ó. Isso aqui é o que o material dos corretores do Enem, tá? O material oficial dos corretores do Enem diz que é repertório, certo? O que é repertório? É conceito e suas definições. Sabe aqueles conceitos que tu aprende na aula de geografia? Globalização, gentrificação, democracia, esses conceitos todos, sustentabilidade, esses conceitos todos, se vocês colocarem o conceito e a definição dele, é um repertório legitimado. Períodos históricos, Revolução Industrial, Guerra Fria, Revolução Francesa, período colonial, período histórico, repertório legitimado. Obra, livro, filme, série, música, e aqui, ó, não tenha preconceito com o que você sabe, tá? Ai, Dani, a galera às vezes vem assim, pô, Dani, pensei num pagodão pra colocar no meu repertório, pô, vou usar o pagodão. É música, é arte, é legitimado por uma área do conhecimento, não tem preconceito com o seu pagodão, não tem preconceito com o seu rap, não tem preconceito com o que você ouve. Ai, pensei num filme, o filme que eu assisti na sessão da tarde, dele sim, pode usar, é arte, há quem diga o contrário. Tá? É legitimado. Então, aquela série que tu assiste, aquele filme que tu assiste, o livro que você leu, ai, Dani, mas é um livro tão bobinho, dane-se, se der pra usar, vira repertório também, tá? Não tem hierarquização. Quer ver? No ano que foi sobre trabalho de cuidado, um dos repertórios, dos melhores repertórios para usar, para falar do trabalho de cuidado, né? O trabalho das empregadas domésticas, das babás, enfim, tinha um grupo
empreguetes da novela Cheia de Charme. Altos repertório para falar de trabalho de cuidado, viu? Da novela, os empreguetes da novela. Arrasamos, tá? Então não tenha preconceito com o que você sabe. Não precisa ficar decorando frase de filósofo, sociólogo e nananã, se você pode usar o que você já sabe, tá? Então fique tranquilo. Use aí o seu repertório, o seu arcabouço de mundo, que tá tudo sob controle, certo? Mas, vamos ver aqui, gente, agora a gente vai analisar um texto nota 1000, tá? A gente vai analisar um texto nota 1000, e aí eu preciso olhar no teu olho. Aqui que eu olho no teu olho, né? Preciso olhar no teu olho. Eu vou ler um texto para vocês do Enem de 2024, tá? O Enem 2024 teve como tema Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Enem 2024 a gente teve aproximadamente 5 milhões de textos, é essa a média de textos que a gente tem a cada Enem, e nós tivemos 12 pessoas que tiraram nota 1000, certo? Esse é um dos textos desses 12 textos que tiraram nota 1000 em 5 milhões de textos. Por que eu estou falando isso? Porque talvez enquanto eu leia este texto, você fale, pronto, acabou minha vida, nada vai dar certo, eu não consigo fazer isso. E tu precisa tirar 1000 para passar no que isso quer? Precisa tirar 1000? 800 tá bom, 900 tá bom, já passa, tá? O número de textos nota 1000 é um número muito pequeno, tá? 800, 900 é muito mais, tá? Então, a gente tá lendo o texto nota 1000, porque assim, ó, a gente tá lá, ó, vendo o texto perfeito para você ficar muito tranquilo, saber exatamente o que tem. Pô, mas é aquela coisa, ó, mirei aqui no 1000. Se eu chegar aqui, cara, 860, tô dentro do meu curso, só vamos, tá tudo certo, tá? Então, sem desespero. Ah, Dani, não consigo fazer isso tudo, porque talvez não precise. Tá? Então, vamos analisar o texto nota 1000, mas sem desespero. Combinado? Tá. Vamos lá. Lá na introdução, temos 4 parágrafos, então lá na introdução. Na obra literária Torto Arado, falei, ó, redação e literatura tá ali, ó. Tá ali. Na obra literária Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, retrata uma comunidade quilombola na fazenda de Água Negra, na Bahia, retratando aspectos socioculturais relevantes para essa população afrodescendente, como rituais religiosos e os saberes tradicionais passados pelas gerações. Fora da ficção, é nítido que a sociedade brasileira não valoriza a herança africana presente desde a histórica formação nacional. Essa problemática de invisibilidade decorre da mentalidade colonial eurocêntrica, bem como da lacuna educacional no tocante ao resgate da cultura afro-brasileira. Gente, olha só. Vejam aqui. Primeiro, conseguiram ver as duas teses? Conseguiram ver as duas teses? Ó, mentalidade colonial eurocêntrica e lacuna educacional. Duas teses, que são duas teses de causa. A causa do problema são essas duas. Tenho essas duas causas aqui. Vejam, olha lá, valorização da herança africana, problemática. Tem o tema, vejam todos os núcleos do tema que a gente viu, como eles aparecem aqui, tá? Tem um repertório ali, que é o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. E vejam, qual que é a importância dessa definição da tese? Eu já sei que o meu primeiro desenvolvimento vai falar sobre a mentalidade colonial eurocêntrica e que meu segundo desenvolvimento vai falar sobre a lacuna educacional. Eu já sei que isso aqui foi definido, certo? Vamos ver o primeiro desenvolvimento, então? Já vou colocar ele grifadinho aqui, ó, para que enquanto a gente lê, vocês já percebam aqui, ó. Vejam como tá em negrito aqui o tema, lembra? O tema, desvalorização da herança africana. Esse tema, no decorrer do texto, ele pode aparecer de maneira mais ampla, de maneira mais pontual, com as mesmas palavras. Por exemplo, herança. Pode aparecer como herança, mas pode aparecer diferente também, pode aparecer como cultura. Eu posso encontrar outras palavras que me ajudem também a mencionar esse tema. E vejam como aqui em vermelhinho, ó, a gente tem esse posicionamento, esse ponto de vista. O que a gente viu até agora, então, era a tese, que é essa visão eurocêntrica, a tese, uma causa, e o tema aqui grifado. E aí vamos ver o que a gente tem aqui, ó, tá? De repertório, junto ali com o tema e com a tese. Então, tema aqui em negrito, tese em vermelho, num parágrafo que diz assim:
Dado o exposto, pode-se considerar a persistência de ideias eurocêntricas como empecilho para o reconhecimento do vasto legado africano no país, uma vez que tais formas de conhecimento são estigmatizadas em detrimento da valorização dos costumes hegemônicos dos colonizadores. Tal questão pode ser verificada sobre o conceito de racismo estrutural, cunhado pelo antropólogo Silvio de Almeida. De novo, olha como eu estou trazendo alguém, uma personalidade, uma referência para sustentar esse posicionamento, essa ideia de um repertório, tá? Em razão da naturalização do racismo em diversas esferas. A exemplo da linguagem, do uso de expressões como magia negra, para vincular um sentido negativo ao que é negro. Dessa forma, o pensamento de desvalorização da herança africana se materializa no cotidiano conforme denunciado por Almeida e distancia a nação do desejo de aprender acerca dos costumes e valores africanos ao atribuir estereótipos de desqualificação a esses saberes, o que aprofunda o óbice. Olha só, veja, de novo, nossa, Dani, mas eu não consigo fazer isso tudo. De novo, tô falando de 12 textos num universo de 15 milhões. Mas o que eu quero que vocês vejam, o que eu deixei marcado aqui, ó, o tema, como a gente já conversou, como o tema precisa estar presente, a tese, como ela tá aqui presente em vermelhinho, e o repertório que ele usou, tá? No segundo desenvolvimento, ele me prometeu falar sobre a questão educacional. Então, ó, eu tenho aqui, ó, a questão educacional de verdinho, a Lei de Diretrizes de Base, que é um documento relacionado à educação. Então, veja como todo o parágrafo, aquela definição da tese que a gente estava falando até agora, aquela definição da tese, ela é uma definição que vai... aquela definição da tese é uma definição que vai focar, ela vai definir o objetivo do meu parágrafo. Então, se eu prometi falar de educação, esse parágrafo inteiro precisa falar de educação, certo? A educação e como ela se relaciona com a desvalorização da herança africana, tá? Como a gente vê aqui, ó. Além disso, é notória a falha educacional brasileira no que se refere ao resgate da cultura afro-brasileira, presente em canções, ritmos e festas populares e diversas manifestações importantes para o patrimônio nacional. Nesse viés, embora a Lei de Diretrizes de Base preconize o ensino obrigatório da história africana no ambiente escolar, ainda há uma escassez de programas nesse âmbito, na medida em que observa-se um amplo desconhecimento acerca das grandes personalidades negras ou de suas origens, como o escritor Machado de Assis, muitas vezes representado como branco, bem como o heroísmo dos abolicionistas, a exemplo do advogado Luiz Gama. Dessa maneira, elementos culturais como a literatura negra são esquecidos por parte da população, o que destoa da proposta memorialística da LDB. Então vejam, olha só, trouxe aqui essa... Tá vendo? Basicamente, óbvio, de uma maneira bem estruturada, bem aprofundada, a base desse texto é tudo que a gente falou até agora. 2 pontos de vista a partir de um tema defendidos por meio de um repertório. Basicamente, o que a gente falou até agora, certo? Para chegar lá na conclusão, aqui na conclusão, vejam, eu não vou focar tanto nessa conclusão ainda, porque antes, lembra que eu prometi 200 pontos para vocês? Lembra? Agora a gente vai ver como garantir esses 200 pontos lá na conclusão. Por quê? Lá na conclusão estará ela, a proposta de intervenção. Um critério de correção do Enem, tá? Que é a competência 5, é avaliado a partir da proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? Você precisa sugerir algo para minimizar o problema em questão. Ou seja, o problema em questão é a herança africana não é valorizada. O que eu posso fazer para valorizar um pouquinho mais? Não precisa resolver nada, tá? Não precisa salvar o mundo. Mas precisa tentar intervir de alguma forma. O que vai te dar os 200 pontos não é o quanto você consegue resolver o problema. Não é isso que vai te dar os 200 pontos. O que vai te dar os 200 pontos é o fato de você colocar os 5 elementos válidos. Essa correção, ela é uma correção muito arbitrária, tá? O INEP determinou 5 coisas e tu precisa colocar essas 5 coisas para ter os 200 pontos. Cada uma vale 40 pontos. Que coisas são essas? Essas daqui, ó, tá? Isso aqui vale print, isso aqui vale, ó, tá? Isso aí vale print. 5 coisas. E aí eu já coloquei o que precisa e como é que você chega a esse elemento. Você precisa ter uma ação. O que é ação? O que vai ser feito para minimizar esse problema? Quem
Quem que faz essa ação? A base do teu planejamento é sempre a ação, tá? Então, sempre se pergunta primeiro, o que que precisa fazer para minimizar esse problema? Precisa fazer isso. Já vamos pensar juntos. Precisa fazer isso. Quem faz? Quem é o teu agente? Como faz? O modo. Como que essa ação vai ser feita? De que modo essa ação vai ser feita? E para que faz? Qual que é a finalidade dessa ação? Essas respostas dessas 4 perguntas já te dão 160 pontos. Por quê? Cada um vale 40 pontos. Só que o Enem ainda vai pedir para que você detalhe algum desses elementos. Ou seja, você vai escolher um desses elementos e vai explicar ou exemplificar. Quer ver? Vamos fazer uma proposta juntos? Vem aqui para mim, vem aqui para mim. Vamos fazer uma proposta juntos. Olha lá. Veja como não é tão difícil quanto parece, tá? Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. O que a gente precisa fazer? Não preciso resolver nada, preciso só minimizar o problema. O que a gente precisa fazer? Ai, Dani, acho que uma campanha na escola já funciona. Fechou. Criar campanhas na escola. Quem cria? Ministério da Educação, tá? Ministério da Educação deve criar campanhas na escola. Vamos detalhar já? Explicar essa campanha? O que tem que ter nessa campanha? Ah, tem que mostrar a importância, tem que mostrar como essa cultura é diversa, tá? Então, vou detalhar essa campanha. Como que essa campanha vai ser feita? Como que essa campanha vai ser feita? Ah, essa campanha vai ser feita com cartazes, Para que ela vai ser feita? Para valorizar a herança africana. Olha só, portanto, o Ministério da Educação deve criar campanhas as quais demonstrem o quão plural é a cultura advinda da herança africana por meio de cartazes a serem colados nas escolas a fim de valorizar a herança dos negros no Brasil. Pronto. Respondi essas perguntas, cada uma dessas perguntas, 40 pontos, ganhei. Ganhei 200 pontos só na pergunta, tá? Última coisa, tenho 1 minuto e meio para eu te mostrar isso num texto nota 1000, tá? Cá está, olha só. Nesse caso, gente, já vou até deixar aqui coloridinho, ó. Nesse caso, vejam, falou mais bonito, deu uma enjambrada ali e tal, mas basicamente, ó, olha como aqui eu tenho a resposta das perguntas, tá? O Poder Executivo Federal, mais especificamente o Ministério da Educação, é o meu agente. Quem vai fazer essa proposta, tá? Dani, se colocasse só o Poder Executivo Federal, perderia ponto? Não, tá, gente? Colocou grandão ali, mas só o Poder Executivo já dava conta, já ganhava os 40 pontos, tá? Deve fomentar um projeto de resgate às heranças afro-brasileiras. O que tem que fazer? Fomentar esse projeto. Tal ação ocorrerá por meio da implementação de uma campanha. Como que vai ser feita? Por meio da campanha. Já vou te dar uma dica importante. E aí, ó, eu vou explicar a campanha, tá vendo o roxinho aqui, ó? A qual irá promover o consumo e a análise de obras que fazem jus à identidade. Tô explicando ali, lembra que eu tinha explicado a minha campanha também, no exemplo que eu te dei? Ele tá explicando aqui esse modo. E para que isso vai ser feito? Isso será feito a fim de trazer. Aqui, gente, agora para fechar mesmo e ir embora, tá? A Camila já tá ali para entrar para vocês dar um aulão de linguagens, mas antes, repara, como é que eu sei que o que tá aqui em rosinha é o efeito? Tem uma coisa que me ajuda o corretor, no caso, a ver que isso é o efeito, que é isso aqui, ó, a fim de. A fim de me dá uma palavrinha que diz assim: olha, corretor, eu sou um efeito, me dá os 40 pontos do efeito. Então, eu trouxe aqui alguns macetes, tá? Para você marcar o seu modo, marca ali, ó, por meio de. Isso deve ser feito por meio da distribuição, lá na que a gente criou, lembra? Isso deve ser feito por meio de cartazes que serão colados nas escolas. Por meio de. Pronto, tá? A finalidade, para marcar bem essa finalidade, a fim de. Isso deve ser feito a fim de valorizar a herança africana no Brasil, A fim de, marca bem. Ou com a finalidade, com o efeito, tá? Marcar essa ideia do efeito. E o detalhamento, lembra que o detalhamento, ele é sempre uma explicação
ou uma exemplificação. Uma das formas mais tranquilas da gente marcar isso para o corretor é colocar ali entre vírgulas, tá? Então, lá no exemplo que a gente viu, ó, tá vendo? Tal ação ocorrerá por meio da implementação, vírgula, a qual irá blá, 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 blá. Colocar o detalhamento entre vírgulas e aí faz aquele macete de pensar assim, olha, eu li o que tá antes da vírgula e o que tá depois da vírgula e fez sentido. Quer dizer que o que tá entre vírgulas é um adicional, é um detalhe, ele não é essencial para minha frase. Então quer dizer que ele é um detalhe, ele é uma explicação ou uma exemplificação. A partir disso, ó, te dou de presente, tá? Aqui, ó, respondeu, opa, fui pro lugar errado. Respondeu essas perguntinhas aqui, ó, pronto, tens 200 pontos garantidos, tá? Passei 1 minuto, não briguem comigo. Certo, meu povo? Mas fiz um panorama aqui do que a gente precisa para a redação do Enem. Espero que tenha ajudado vocês. E me despeço de vocês, então, desejando um ótimo aulão. João, vai falar comigo? Com certeza, professora! Eu estava aqui atento às dicas que você passou para os nossos, ouvintes aqui na nossa live do nosso aulão do Enem. E aí a gente teve 2 perguntas, professora, que eu gostaria de colocar elas aqui para você responder ao vivo. Pode ser? Então vamos lá. A primeira pergunta é da Juliana Urbano, que traz: professora, posso usar o repertório no final para fechar o parágrafo? Então, no parágrafo de desenvolvimento, ótima pergunta, Juliana, olha lá. Vou trazer aqui, tá, um parágrafo de desenvolvimento que a gente colocou. E se vocês separarem, aqui eles não aparecem no final, tá? Por quê? Porque, olha só, é importante que você utilize o repertório, mas lembra que o repertório, ele precisa se relacionar com a sua tese, com o seu ponto de vista que foi definido. O que acontece? Mesmo que não exista nenhuma regra na grade de correção que diga que o repertório não pode estar no final do desenvolvimento, o que acontece? Se a gente coloca o repertório no final do desenvolvimento, a gente não desenvolve esse repertório. E aí o que acontece é que a articulação não vai estar bem feita. Então, talvez ali na competência 3, que é aquele critério de correção que avalia a tua articulação, a tua análise, talvez ali tu perca um pouquinho, tá? Então, por mais que não seja proibido, eu não sugiro que a gente termine o parágrafo de desenvolvimento com o repertório. Eu sugiro que depois de colocar o repertório, a gente, com as nossas palavras mesmo, utilize mais um período ali, coloque mais uma frasezinha para relacionar esse repertório com o tema e com a tese, porque daí tu deixa bem fechadinha a argumentação e isso tende a aumentar ainda mais tua nota. Olha só, Juliana, que super dica a professora trouxe aqui. E aí eu tenho mais uma pergunta, tá, professora? Que é do Emerson da Silva. Professora, o que você acha que será o tema da redação esse ano? E não foi só a dúvida do Emerson, tá? Tivemos diversas pessoas que perguntaram isso. Ó, gente, eu acho que eu estaria milionária se eu soubesse, tá? Eu ia vender aula até não poder mais. Mas, gente, eu sei que essa é uma brincadeira. Ó, é óbvio, tá? A nossa Ju, a nossa coordenadora que falou com vocês, ela já voltou aqui pro estúdio, tá? E ela é bióloga, então talvez ela faça coro comigo. O INEP tá nos devendo um tema ambiental, tá? Muito Enem aí, e é COP no Brasil, e é não sei o quê, e cadê tema ambiental, tá? O INEP tá nos devendo um tema ambiental. Estou dizendo que eu acho que vai cair um tema ambiental? Não, estou falando que o INEP está nos devendo, estou aqui deixando público a minha revolta com o INEP de estar nos devendo um tema ambiental. Mas, de fato, isso é uma coisa importante, tá, gente? Por mais que a gente brinque e tenha, né, essas apostas, essas brincadeiras, só que é muito importante que vocês estejam preparados para falar sobre qualquer tema. Porque também, olha o que eu tô falando, tema ambiental, mas daí tema ambiental, olha a quantidade de coisa que a gente tem aqui dentro, né? E como eu disse ali no começo da aula, o tema do Enem, ele tem sempre muitos núcleos. Então, até vou terminar puxando a orelha de vocês um pouquinho, tá? Eu lembro uma vez que no tema do Enem de 2022,
num curso que eu dou aula, o tema do Enem de 2022 foi estigma associado às doenças mentais. E aí, o último tema do ano, num lugar que eu dei aula, foi ansiedade entre os jovens. E aí, um aluno me falou assim, Dani, você viu que você acertou o tema? Eu falei, não acertei o tema. Eu dei um tema de ansiedade entre os jovens e não de estigma associado às doenças mentais. E olha que perigo. Olha se esse meu aluno, que acabou de escrever sobre ansiedade entre os jovens, vai lá escrever esse tema do Enem de 2022 tão focado na ansiedade entre os jovens e esquece do estigma. Porque ele tá tão focado naquilo que ele acha que eu tinha acertado, que ele esquece de um dos núcleos do tema. Então, mesmo se você fez algum tema parecido, mesmo se eu acertar o tema, eu não vou acertar o tema. Eu posso chegar perto de 2 núcleos, mas o tema do Enem tem sempre muitos núcleos, tá? Então, sempre começamos do zero, tá? Tema do Enem, sempre lê com muita atenção os núcleos, que vocês vão conseguir abordar sobre qualquer um. Mas, se a gente puder chutar, Inep, você está devendo um ambiental pra gente aí. Que maravilha, professora! Muito obrigado. A gente teve uma super aula com a professora Daniela, que trouxe aí, né, um tema importantíssimo e aquele tema que dá aquela certa dor de barriga. Prof, mais uma vez, obrigado pela toda a sua calma na explicação e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo conseguiu aí absorver muito conteúdo. E aí, lá no início, a gente falou sobre brindes, né? Para as 10 primeiras pessoas que se inscrevessem no site, que neste momento os nossos mediadores vão colocar aqui no chat para você ganhar alguns brindes, além de garantir condições especiais na Uniaselv. E um dos brindes que eu não mostrei ainda, eu queria mostrar agora, que é essa super bolsa, essa linda bolsa personalizada da Uniaselv para você utilizar no seu dia a dia, para ir trabalhar, para ir para a escola, para depois vir fazer a sua graduação na Uniaselv. Então, gente, os 10 primeiros ganham alguns brindes e essa bolsa é um dos brindes e a gente vai mandar diretamente para sua casa. Então, nossa equipe interna entrará em contato com você, pegará todos os seus dados para entregar os brindes diretamente para você. E agora, né, nós finalizamos o primeiro tema. Eu chamo aqui a minha parceira, né, de estúdio, a Juliana, para falar um pouquinho também sobre algum conteúdo complementar aqui da Rede Enem. Juliana, a palavra está contigo. Oi, João. Que aula maravilhosa que a gente teve agora com a Dani, né? E eu vou dizer para vocês, todo ano eu faço Enem e sempre que eu vou fazer a redação, eu fico ouvindo a vozinha da Dani ali me contando o que eu devo fazer em cada um dos parágrafos da redação. Ela é excelente. Bom, e você que viu o aulão da Dani e daqui a pouco vai ver o aulão da Camila, não esquece de entrar na nossa landing page depois e acessar o nosso simulado para testar os seus conhecimentos nas 2 disciplinas, especialmente na disciplina de linguagens. E também lá no nosso site você vai encontrar vários conteúdos para ganhar um repertório aí para a redação Enem e também para aprender sobre as outras disciplinas que vão cair no Enem. Lá você vai encontrar as trilhas de aprendizado, onde vocês vão ter textos para revisar, videoaulas e várias questões para treinar cada um dos conteúdos. Perfeito, Dani. Muito obrigado aí por essas informações e principalmente por falar do simulado, que a gente sabe o quanto que é importante nós treinarmos, né? O que pode muitas vezes cair aí no Enem. E agora a gente chama aqui para o nosso segundo momento. É o segundo conteúdo que nós teremos nessa noite. E para falar aqui conosco, né, ela vai falar de literatura, de linguagem portuguesa. Eu quero apresentar para vocês a professora Camila, que inclusive já está aqui na minha tela. Seja bem-vinda, professora Camila. A professora Camila, ela vai conduzir a aula de literatura e linguagem e língua portuguesa. A Camila, ela é formada em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atuou em projetos de arte e educação em diversas bienais do Mercosul e tem mais de 20 anos de experiência em escolas públicas e privadas. Uma verdadeira especialista na área, não é mesmo, pessoal? Então agora com vocês, a professora Camila. Boa aula, professora! Olá, boa noite, obrigada. Pessoal, sejam muito bem-vindos para a nossa aula de linguagens. E aqui a gente vai começar conversando uma coisinha bem importante. Olha só, agora a gente está desenvolvendo a reta final para o Enem. E nunca
é pouco tempo para estudar. Então eu quero começar dizendo o seguinte: tô com um pouquinho de medo, tô me organizando agora. Vai que vai dar bom. E vai para onde? Vem com a gente. A ideia é a gente começar a estudar aqui e você não parar, continuar acessando no nosso site e fazendo todas as aulas, os simulados, para que a gente possa juntos aí caminhar e arrasar nessa prova do Enem, certo? Vem comigo e vamos discutir a questão das linguagens, tá? E aí é o seguinte, a prova de linguagens, ela tem alguns meandros que parece às vezes que eu digo assim, ó, ai, não tem gramática, ah, é só literatura, é só interpretação, o que eu faço com essa prova? Tem aquele monte de texto longo e às vezes eu fico assim, poxa, como é que eu me organizo com isso? E aí eu quero trazer para ti algumas perspectivas que você pode pensar para te ajudar a organizar essa aula. Olha só, vamos começar pensando nessa parte aqui da tela, em que eu digo para ti que a prova de linguagens tem um processo que é de repetição. O que é esse processo de repetição? Quando a gente está olhando algumas questões, que a gente vê aquele texto longo, é legal a gente observar primeiro o enunciado da questão. Lá naquele enunciado tem algumas palavrinhas-chaves que você vai poder buscar tanto no texto quanto nas respostas. Quer dizer, essas palavrinhas-chaves que você encontra no texto, que você encontra nas alternativas de resposta, às vezes elas não são as mesmas palavrinhas. Às vezes são sinônimos. São algumas palavras que não são necessariamente sinônimos, mas têm significados parecidos. Para além disso, quero chamar a tua atenção para quando você for resolver uma questão de linguagem, seja ela literária ou não literária, tenta observar os verbos. O verbo que está na pergunta pode te encaminhar diretamente para a resposta. Então, se liga nas palavrinhas-chave, organiza um pouco a maneira como você vai olhar para a questão. Não te apavora, porque às vezes está aquela coisa assim, ó, gigante de texto, e quando eu vejo, era uma coisa bem mais tranquila do que ler aquele texto imenso. Certo? Próxima etapa é a seguinte. Na parte de literatura, a gente também olha aquele texto gigante e às vezes esquece de olhar, sabe o quê? O nome do autor ou da autora daquele texto. Por quê? Se eu observo o nome da autora ou do autor, eu já posso ter estudado aquele cara. Ah, eu tô lá olhando não sei o que, daí eu vejo, tá escrito Carlos Drummond de Andrade. Poxa, eu já estudei Drummond. Ou a Clarice Lispector. Entendeu? Quando eu tenho o nome do autor, pode me ajudar já a capturar informações a respeito daquele texto, né? A respeito das coisas que eu preciso retirar desse texto. Então eu quero começar essa aula de hoje dizendo para você, muita atenção em nomes, ó, aqui bem na minha atenção aqui, ó. Olha para nomes, olha para verbos, seleciona palavras que se repetem, porque eu tenho certeza que isso vai te dar aquele alívio, e além de te dar aquele alívio, vai diminuir o teu tempo de prova de linguagens. Então, fica ligado nessas palavrinhas, porque você vai, ó, facilitar a tua vida, tá? Agora, bora aqui pensar em outros elementos. A gente tem as funções da linguagem. Essas funções, elas podem aparecer na tua prova de um jeito direto ou de forma indireta. Quer ver? Eu tenho uma função referencial. A função referencial não vai aparecer para ti dizendo assim, qual é a função referencial do texto? Isso não vai acontecer. Por quê? A função referencial tem o foco no contexto, na informação. Se o foco é na informação, o que a gente tem muito comum em prova do Enem que fala de informação? Notícia. Então, se eu tenho uma notícia ali, a pergunta e a resposta estarão referidas a qual a informação principal daquela notícia. Não vai estar lá dizendo qual é a função referencial. Não, mas você já sabe que a notícia é referencial, a informação é a parte mais importante, a principal informação daquela notícia. Um outro ponto, a função
conativa. A função conativa, ela aparece bastante pra gente na ideia de influenciar o receptor, que é aquela coisa assim, venha, pague, denuncie, ligue. Esse tipo de coisa normalmente vai estar na nossa prova quando a gente fala de texto de publicidade. Então, normalmente texto de publicidade é o quê? É imagem mais texto escrito. O que a gente vai ter que saber para responder essa questão? Misturar o texto escrito com a imagem. Tá? Outro ponto, a função fática. A função fática vai aparecer para ti como interlocução. Vai estar aparecendo um texto em que, no meio dele, o narrador, o eu lírico, vai falar contigo. Vai dizer, e você, leitor, o que pensa disso? Por exemplo. Então, aí, eu tenho essa função fática. E o que marca essa interlocução? É quando o autor ou a autora faz um discurso direto conversando com você. Então, se perguntar sobre interlocução, a gente pode ficar bastante atento, tá? À ideia de que eu quero saber, a pergunta quer saber de você, qual a relação que esse escritor, no caso o narrador ou eu lírico, tem com quem está recebendo a mensagem. E aí essa interlocução pode ser feita com discurso direto, por exemplo, é legal gravar, com uso de verbos para comunicação e até mesmo com vocativos. Lembra que o vocativo é quando a gente escreve lá, o que você acha, vírgula, caro leitor? Esse caro leitor é o vocativo, é uma interlocução com você. Então a função fática, ela vai aparecer a partir da interlocução. E aí você já sabe que o teu foco dessa questão precisa ser estar atento com aquela parte do texto que está te perguntando alguma coisa relacionada à comunicação entre você e o escritor. Certo? Seguindo aqui. Na função emotiva. A função emotiva, eu quero vir de novo para cá chamar a atenção de vocês. Olha só. A função emotiva, ela aparece muito em texto literário. Certo? Sabendo que estamos em texto literário, eu quero que você foque nisso aqui, ó. Expressividade. A palavra expressividade indica que você não tem como fugir da interpretação daquele texto. Se apareceu expressividade, expressão do eu lírico, expressividade do narrador, lirismo expressivo, quando aparece isso, é porque a gente está falando de uma característica literária que é a função emotiva. O sentimento, a dor, o ódio, a esperança, a opinião. Então você vai ter que fazer o quê? Capturar do texto a partir da palavra-chave, né? De palavras que se repetem, que mostrem esse sentimento. E a resposta vai ter que ser alguma coisa relacionada a sentimento. Então isso é uma coisa que é muito legal gravar aí na tua memória, tá? Seguindo. A gente tem a questão da função poética aqui também, que é a função que foca naquela parte de rima, de estrutura textual, que no Enem vai aparecer com figura de linguagem. E eu já vou te mostrar algumas das figuras de linguagens que você pode ver daqui a pouco. Uma outra que cai com uma certa frequência, que volta e meia está lá na prova, na nossa cara, é a metalinguagem. Eu ouso dizer que nos últimos anos foram raras as provas do Enem que não falaram de metalinguagem. O que é a metalinguagem? É um texto que fala sobre texto. Um poema que fala sobre um poema. O poema que fala e pensa sobre a criação poética. Metalinguagem. A crônica, onde o cronista está pensando o que fazer para publicar a crônica. Metalinguagem. Então, eu quero que você fique atento nisso, porque a metalinguagem aparece com muita frequência. Há um tempo atrás, caiu uma questão do Manuel Bandeira na prova de linguagens. 2020, se não me engano. Nessa prova, o texto dizia assim, escrevi, vou-me embora para passar, e aí começa a contar quais foram as ideias que ele escreveu, como é que ele foi escrevendo esse texto. Olha só, tinha várias opções de resposta. Tinha função poética, função expressiva, só que assim, o texto já começava dizendo o quê? Escrevi, vou-me embora para passar, O foco é o quê? A metalinguagem.
É um texto escrito que fala sobre como escrever um texto. Fica ligado nisso, porque os poemas aparecem com frequência, e a gente pode pensar em Hilda Rist, a gente pode pensar em Drummond, que são poetas que trabalham com essa questão da metalinguagem. Ferreira Goulart, por exemplo. Fica ligado nesses nomezinhos que podem te ajudar. E aí aqui, a gente tem, que eu trouxe para vocês olharem aqui, uma questão, a gente vai olhar para a tela agora, que está mostrando assim, ó, qual a matéria do poema? Qual a semente do poema? E aí vai se repetindo perguntas sobre o poema. Você está vendo aí na tela. Gente, está perguntando diretamente sobre poema, ele está dizendo assim, ó, além da função poética, que é essa que estrutura as rimas, predomina no poema a função metalinguística, que é o quê? Poema, falar de poema. E aí a resposta, eu já deixei aqui pronto para a gente não demorar muito, está falando o quê? Além da função poética, predomina no poema a função metalinguística, evidenciada em fato de o poema falar de si mesmo. Então, essa é uma questão de Enem, que a gente, estando ligado no metalinguagem, a gente mata na horinha, tá? Então é legal a gente gravar isso. Bora pensar outro elemento. Quando a gente está falando de linguagens no Enem, a gente confunde assim, será que esse texto é de português? Será que esse texto é de literatura? Quer que eu te diga uma coisa? Português e literatura é a mesma coisa. Tecnicamente, quem te dá aula de gramática ou te dá aula de literatura, tudo professor de língua portuguesa. Então fica tranquilo. Estamos tudo na mesma área. Por que eu estou dizendo isso? Porque acontece às vezes que eu querer assim, ó, separar uma coisa da outra e às vezes está bem juntinho. Entretanto, tem alguns pontinhos que podem te ajudar a separar melhor a maneira como você pretende responder a questão. Quer ver? Uma coisa delas é os gêneros textuais. Gêneros textuais são categorias que agrupam textos com características semelhantes que vai facilitar a compreensão da mensagem. Então, eu tenho o gênero crônica, o gênero poema, o gênero notícia, e aí cada um deles a gente vai analisar a partir de outra ideia, tá? Então, seguindo aqui, peraí que me embolei com o papel aqui, pronto, a caneta, que é o seguinte, crônica. Se eu tenho uma pergunta, e aí de novo, vocabulário de Enem pronto nessa memória aqui. Há uns 2 anos, eu acho que foi 2023 ou 2022, o Enem cobrou uma questão que era um texto da Clarice Lispector. Ah, meu Deus, Clarice Lispector, pavor dos vestibulandos, a gente vai olhar para Clarice Lispector e respirar porque não é tão difícil assim. Mas tudo bem, não era sobre ela ainda. O texto da Clarice Lispector, ela dizia que ela tinha certa dificuldade de escrever uma crônica. A galera se apavorou porque viu a Clarice, olhou para a crônica e a pergunta não era sobre Clarice, era sobre quais características da crônica que ela estava citando dentro do texto. Então perceba, ela não queria saber interpretação de Clarice Lispector ou características da obra da Clarice. O que queria saber era qual é a característica da crônica citada. Então, essa característica da crônica tem a ver com o gênero literário, na parte mais estrutural da língua portuguesa. E eu não vou ter que me preocupar muito em interpretar o texto, mas sim saber o que é uma crônica. E o que é uma crônica? Ela vai ser um texto curto, que fala do cotidiano, tem linguagem simples e tem uma característica jornalística, certo? Outra coisa,